Hey, minha família! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Link Esporte Clube especial TBT. É isso, vamos reprisar para vocês as principais entrevistas que nós tivemos no ano passado com os principais jornalistas, as principais resenhas, entrevistas que muitas delas vocês devem ter acompanhado, mas foram tão boas que eu tenho certeza que vocês vão acompanhar de novo. E para quem não viu, perdeu, mas aqui você não perde nada. Antes de mais nada, eu quero que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e faça com que o canal do Link Esporte Clube cresça ainda mais em 2025. Estão preparados? Nós conversamos durante 2024 com jornalistas, com pessoas emblemáticas como José Calil, como Ricardinho Martins e também André Galvão, e você acompanha a partir de agora. Torcida do Corinthians parece que se uniu ainda mais, a do Palmeiras, que era um pouco também meio que desconexa, parece que se juntou naquela Série B e fez o Palmeiras voltar melhor, e o Santos, que poderia ter esse choque e se unir, como você tá bem destacando, parece que tá cada um por si, né? Tem muita questão política, tem muita gente, eu já assisti vários jogos na Vila Belmiro, você vê gente ali que torce contra. Exato. Eu não consigo, sabe, eu tenho as minhas preferências, né? Eu, por exemplo, gosto do Carille, ele vai sair, ele não vai ficar pro ano que vem. É o Sampaoli que vai ficar? Eu não vai sei, chegar? isso eu não sei. Estão falando, eu não tenho essa informação. O que eu sei é que o Carille não fica porque o Santos não quer e ele também não quer. Você vê que ele tá cabisbaixo. Pô, já pensou você chegar... E o que eu fico, sabe, triste também, Enio, é o seguinte, não há respeito pelas pessoas. No estádio de futebol, acham que podem fazer tudo. Se eu pegar um ônibus, agora, sair daqui, pego um ônibus, aí eu vou lá na frente e falo, ei, motorista, vai tomar... Se tiver um policial no ônibus, o cara me prende. Eu não posso fazer isso. Por que no campo de futebol pode tudo? Sim. Então eu acho assim, tá faltando... O Santos vai subir, acredito, vai sofrer mais um pouco, mas eu lamento que não tenha existido essa união, porque tem gente que continua torcendo contra, tem gente que vai ao estádio só para xingar o técnico, e as pessoas não entendem que é difícil jogar Série B. E outra, o Santos tem um time de Série B. O Santos não tem um time. Se o Santos fosse um time de Série A jogando com jogadores... Não, os jogadores do Santos, você vê, o Gil... É a última temporada dele, o Juliano provavelmente é a última temporada dele, os laterais, né, os centroavantes, os caras que foram contratados, são caras de Série B. Então, o que o torcedor tem que entender é o seguinte, a Série B é uma etapa que o Santos tem que passar, se Deus quiser vai acabar logo, e pro ano que vem aí tem que mudar tudo, aí tem que trocar 90% do elenco, fala-se, né, numa possibilidade até da volta do Neymar, da volta do Ganso, falou-se do Gabigol, o ano que vem é um outro ano. Agora, esse ano deveria haver uma união maior para o Santos passar por essa travessia tão difícil que é a segunda divisão. Você é a favor da SAF no Santos? Não, sou contra. Por quê? Eu sou contra porque eu acho que o clube... Eu acho assim, a SAF, eu não sou contra a SAF, eu acho que a SAF funciona em alguns clubes, por exemplo, do porte do Bragantino, do Novo Horizontino, você vê que no Vasco já deu problema, no Cruzeiro o Ronaldo já vendeu, que não era aquilo que ele esperava, porque o clube grande... Ele não pode perder o controle dos seus destinos, entendeu? Quando você vende, por exemplo, o Botafogo hoje está todo mundo feliz, porque o John Textor está colocando jogadores bons aí, só que o Botafogo hoje tem dono. Se amanhã o John Textor resolver levar todos os jogadores do Botafogo para o Lyon da França, ninguém pode fazer nada. Não tem mais... o clube, diretor, não tem nada. O clube tem um dono. Né? Então eu acho assim que esses clubes grandes, eles não podem ter dono, porque é uma coletividade muito importante, entendeu? Então no Botafogo, vamos ver se esse negócio vai... No Cruzeiro já o Ronaldo teve que vender, entrou o Pedrinho lá, ele tá gastando, vamos ver até quando ele vai gastar. Se amanhã o supermercado dele der prejuízo, ele vai ter que tirar dinheiro do Cruzeiro, e aí o torcedor... Então eu acho assim, eu sou contra a SAF em grandes clubes, por exemplo, Flamengo, Corinthians,
Eu sou contra. Porque como é que você vai pôr um dono no Flamengo, um dono no Corinthians? São coisas muito grandes. Mas você vê, tem o outro lado da moeda, né, Calil? A gente estava falando aqui sobre a função do presidente ter que ser intocável, só que não consegue ser intocável porque existe a pressão do sócio, existe a pressão do conselheiro que está fazendo hora extra na terra, existe a pressão de uma série de pessoas que não deixam com que o homem trabalhe. Então eu vejo o lado positivo de uma SAF imigrante, que é assim, ó, chegou um CEO, eu não tô nem aí se você é sócio número 1 do clube, você vai pegar e você vai sair da minha sala porque quem manda aqui sou eu. E eu acho que a maioria pensa como você. Não, a maioria das pessoas pensam como você. Eu só acho que o clube grande, ele pode ter bons dirigentes, não necessariamente sendo uma SAF. Ele pode ter investidores, ele não precisa vender. O problema é vender o controle do clube, entendeu? Quando você vende mais de 50%, o clube, ele, assim, como uma entidade de formação de torcedores, que a vontade, ele praticamente desaparece, porque passa a ter um dono. Então eu sou a favor de ter dirigentes fortes, ter dirigentes assim, que centralizem o poder. Eu não vejo problema nenhum, mas eu me preocupo em relação à SAF disso, entendeu? Do clube ter um dono. Mas eu acho que ainda também é um modelo que está cedo aqui no Brasil pra gente... Vamos caminhar mais um pouco, né? Vamos ver onde que esses times que são SAF vão parar e os outros que não são... Vamos aguardar, mas é uma discussão boa essa. Teria que ter mais umas 2 horas de programa. Você falou sobre o Jorge Sampaoli, é notícia mesmo. Talvez ele realmente seja apresentado e oficializado pelo Santos. Foi bem. Estão falando. O papo foi. Eu sou contra. Mas eu ia perguntar sobre isso. Eu sou contra. Você é contra a vida dele? Eu sou contra porque ele agiu muito mal com o Santos. Ele gastou muito dinheiro no Santos. Ele indicou muitos jogadores que o Santos não aproveitou depois, como o Cueva, o Uribe e outros que eu não me lembro agora. Ele indicou jogadores bons também, como o Soteldo, como, enfim, o Marinho, né? O Santos trouxe na época dele jogadores bons, mas também trouxe jogadores ruins. E ele saiu do Santos muito mal. Assim, e o comportamento, e a comissão dele, sabe? O cara que deu soco no Pedro, será que ele vai... Então, o São Paulo, ele é um... Eu pergunto a você, vários clubes argentinos... Agora o Boca está trocando de técnico, né? Mas o River trocou recentemente, o Racing. Por que nunca nenhum time argentino contratou o São Paulo? Que eu perguntei Os caras conhecem ele lá. Por que sabe, é um cara problemático. O Santos já está cheio de problemas. Eu perguntei isso, eu não vou agora lembrar o nome. Tem um comentarista, que é um comentarista da ESPN, a gente estava conversando de forma informal sobre isso, exatamente sobre o futebol argentino. Ele é o comentarista do futebol argentino da ESPN. E eu perguntei para ele do São Paulo, ele falou que acha que é mais a questão até financeira, que o São Paulo pede um caminhão de dinheiro para treinar o time. Pode ser. Pode ser, mas eu acho que o Santos teria boas... Infelizmente o Carille não vai ficar, não há mais clima para ele ficar, né? Nem de um lado, nem do outro. Ele não vai ficar. Ele vai fazer esses últimos jogos e... Agora, eu gosto... Tem técnicos brasileiros bons. Eu acho que o Santos poderia pensar aí no mercado. Tem o Renato, que eu acho que não vai ficar no Grêmio. O Mano, acho que não vai ficar no Fluminense. O próprio Dorival vai saber se ele vai ficar na seleção, né? A gente não sabe, porque o troço lá é instável, né? Enfim, o Tite agora está no mercado. Então, eu acho assim, tem treinadores aqui, você pode pensar num treinador, talvez, de uma safra mais jovem. Eu acho que, sabe, o técnico estrangeiro, se você vai trazer o cara bom, vou trazer... Veja quantos técnicos, essa é uma outra discussão, né, que a gente poderia fazer aqui, num outro dia a gente faz. Mas você vê, o técnico, eu não concordo que o técnico estrangeiro, você vê quantos que deram certo mesmo. O Abel, Voivoda, o próprio Jorge Jesus. Agora veja quantos vieram. Vieram acho que quase 100 técnicos estrangeiros nos últimos anos no Brasil. O Santos teve aquele que era o patrono do Jorge Jesus, como que ele chama? Jesus. Eu tretei com ele, pelo amor de Deus. Eu tretei com ele feio, mano. Ele já tava velhinho, coitado. Aí veio um outro que era técnico de hóquei. Ele não era técnico de futebol. O cara começou a carreira como técnico de hóquei e depois mudou pro futebol. Sabe, se você vê o Zubeldia, por exemplo. O que ele é um técnico bom? É um técnico bom. Agora, ele é... o cara veio... Se tivesse lá no São Paulo um outro técnico, se tivesse lá um técnico brasileiro de boa, o São Paulo estaria no mesmo lugar que tá, entende? Ou você traz o cara... É como jogador. Agora pode 9 jogadores
estrangeiros num time. Isso é um absurdo, porque você mata o crescimento do jogador brasileiro da base. Então, você vai trazer um jogador estrangeiro? Pô, sensacional. Vamos trazer o Aníbal Moreno. Puta, esse cara joga muito. Rodrigo Garro. Pô, agora você traz um monte de jogadores que não vão te acrescentar nada. Por que você não aproveita a sua base, entendeu? Você não acha que essa questão da contratação... Que a gente não entende. Você não acha que essa questão da contratação de estrangeiro também tem a ver com a cultura dos jogadores da base? Porque tem jogador da base que já chega querendo ir pra Europa. Você não acha que é um pouco disso? Não, eu acho que é mais uma coisa de empresários. Eu acho que os empresários, porque o futebol hoje é movido a dinheiro, então os empresários começaram a enxergar que gostam de técnico estrangeiro aqui no Brasil, então eles querem empurrar um monte de técnico estrangeiro, e agora os empresários conseguiram essa medida que só favorece a eles, né? De 9 jogadores. Já pensou um time aqui no Brasil? O Brasil, o Brasil não está bem agora em Copa do Mundo, essa coisa toda, mas o Brasil forma muitos jogadores. O Brasil forma... Já pensou um time brasileiro entrar em campo com 9 estrangeiros? Pode acontecer, entende? Que seria uma coisa muito triste. Então, tem muita coisa pra gente arrumar, né, no futebol brasileiro, mas vamos ver, estamos caminhando. Seguimos. Eita, papo legal com o José Calil da Transamérica. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, já dá o joinha aí e se inscreva no nosso canal. Precisamos de inscritos. Participa com a gente. Vamos fazer desse canal crescer demais no ano de 2025. É o Link Esporte Clube pedindo passagem. Vamos continuar agora com o Ricardinho Martins e também com mais um jornalista da Transamérica, André Galvão. Entrevistar jogador? Já porque quando eu comecei, né? Comecei faz tempo, né? Eu comecei, nem sei, vocês eram bem pequenos. Lá em Londrina? Lá em Londrina. Eu comecei na Rádio Brasil Sul de Londrina. E na época, lá no Londrina, ainda você entrava no vestiário para entrevistar os jogadores. Como ainda existe hoje. Pouca gente sabe, mas, por exemplo, nos Estados Unidos até hoje é assim. Sim. Nas ligas americanas as pessoas entram no vestiário com os caras tomando banho e fazem entrevista. Isso ainda existe nos Estados Unidos. Que e no loucura. Brasil era assim. Eu peguei o finalzinho dessa história. Você é de Londrina? Não, eu sou aqui de São Paulo mesmo, né? E aí eu fui pra Londrina moleque. Foi porque o meu pai precisou ir pra lá, com negócio de emprego. Aí eu fiquei lá até terminar a faculdade e voltei pra cá. Ai, que E legal. essa transição para São Paulo, você começou na Rádio Sul de Brasil Sul. de Londrina. Isso. E já começava a fazer coberturas também relacionadas ao futebol, inclusive Londrina é time da cidade, né? Que hoje tenta aí o retorno para as principais divisões do Campeonato Brasileiro, milita dentro do Campeonato Paranaense e tal. Como que foi essa transição pro esporte e depois voltar para São Paulo, André? Na verdade, eu só trabalhei em esporte na vida. É uma coisa que eu tinha já desde moleque e até hoje, né? Eu só trabalhei no jornalismo esportivo. E lá em Londrina eu também cobria o Londrina, né? Antes ainda de cobrir o Londrina, eu cobria o time de futsal de Londrina. Aí depois eu comecei a cobrir o próprio Leque, o Londrina Esporte Clube. Fiz uma série B inteira ali em 2002. Aí eu terminei a faculdade e vim pra cá. Já vim sabendo o que eu queria. Pô, Né? Londrina é uma cidade muito legal, né? Nossa, É muito. Eu tenho um mãe. monte de parente lá. Eu tenho um parente no Brasil todo, né? Então tá tudo É o Brasil certo. de norte a sul. Mas eu tava lá ano passado. Cara, que cidade Nossa. gostosa, assim. A galera é muito acolhedora, né? Não, muito, muito boa. O interior é muito bom, né? Eu, pelo menos, eu sou um cara apaixonado pelo interior. Muito, E a muito cidade mesmo. abraça o Londrina? É apaixonada também pelo futebol? É dividido? Tem uma galera que torce pra outros Não, times? na verdade, em Londrina, você tem maioria de torcedores dos times de São Paulo. Aham. Né? Corintianos, palmeirenses, são paulinos. Inclusive os times de São Paulo foram jogar lá Sim, no Estádio do Café algumas várias vezes. vezes, né? Londrina, assim, geograficamente fica no Paraná, mas culturalmente é como se fosse uma cidade do interior de São Paulo. Uhum. Porque foi muito colonizada por paulistas. Então, isso acaba tendo ligação. Agora, o Londrina é aquela coisa, né? De estado do interior. Vira o segundo time de todo mundo. Né? Quando tá bem, todo mundo quer ir no estádio. Assistir, estádio lota. É exatamente isso, como acontece em muitas cidades do interior. Ô André, e você falou que o esporte sempre teve inserido, né, na área do jornalismo. Era repórter que você, de fato, gostaria de ser? Tem alguma profissão que você, no início, imaginava?
trajetória te levou para outro lugar? Como que é esse pensamento aí? Eu sempre quis ser jornalista esportivo, mas eu não tinha nada assim específico, né? Eu conheço muita gente mesmo, que começa querendo virar narrador, né? Esse é meio que o sonho da imensa maioria. Não, a imensa maioria talvez seja um exagero, mas de muita gente, né? É virar narrador no jornalismo esportivo. Eu nunca tive isso, né? Eu trabalhei com muita gente que depois virou narrador, né? Tipo Gustavo Villani, André Henning, agora estou lá com o Guilherme Lage na Transamérica, mas eu simplesmente queria ser jornalista esportivo. Legal. Eu não imaginava exatamente onde Pra que ia me onde? levar. E com o futebol ou assim, você já participou de outra modalidade? Porque às vezes a gente jogou alguma coisa na infância e tende pro jornalismo esportivo, né? Não, na verdade, não, eu não joguei nada, aliás, era péssimo em tudo. Aquela frustração no coração. Né, porque muita gente fala isso, né, que o jornalista esportivo normalmente é um cara também um pouco frustrado. né? Com certeza, eu assino embaixo. Joelho. Meu joelho não deixou esse Não jogador. rolou. Mas não é só o jornalista esportivo não, viu, que tem um monte aí, o jornalismo policial, tem uns que queriam trabalhar nisso. Sim. Exato. Jornalismo cultural também queria ser tudo artista, virou jornalista. É tudo curioso, né? Tem um monte aí. Tem um ligações. monte. Tem. Mas enfim, eu não tinha assim, nenhuma ligação com nenhuma modalidade específica. Gostava de futebol e de outros esportes como a O maioria. automobilismo, né? Ah, não. E aí eu sou apaixonado. Aí é bom. Essa é uma paixão tifoso, que eu tenho. né? Aí É você bom, tocou é bom. num assunto delicado. Aí é bom. Não, o automobilismo aí já é uma coisa meio à parte na minha vida. Eu sempre gostei muito, sempre fui muito apaixonado, mas o que aconteceu mesmo, assim, que mudou a minha relação com o automobilismo foi que nasceram as minhas filhas e uma das minhas filhas gosta demais de Fórmula 1. Gosta demais. Demais mesmo. Tipo, como eu gostava de futebol quando eu era criança. E ela não liga para futebol. Então, Caramba, cara. ela não liga, ela não tá nem aí com o futebol. Então isso aumentou muito a minha relação agora com E o ela é Team automobilismo. Hamilton ou Team Verstappen? Não, você é louco. Pergunta isso pra ela. Pergunta isso pra ela. Ela não vai falar, ela não vai falar nem Hamilton nem Verstappen. A partir do ano que vem ela vai ser Hamilton. São torcedores da Ferrari. Boa. E assim, você ainda Sim. apresenta aquele. Não sei se você ainda tá lá, mas teve um programa da Transamérica muito importante, né? Do desenvolvimento da cobertura sobre automobilismo. Você e o Leandro Bodaquian, né? Sim, o Como que Acelerando. foi a ideia de criar o Acelerando? Ou foi proposto para vocês? Como que foi o desenvolvimento do programa? Tinha um pouco das duas coisas. Tinha um pouco de vontade de fazer, né? Com também um desejo da casa. E a gente fez ali durante 2, 3 anos. Foi muito legal mesmo de fazer. É aquela coisa, né? Acontece uma coisa aqui, outra ali, que impede da gente continuar. Mas, nossa, foi muito bacana. Um programa que rendeu no rádio aqui de São Paulo. Não tinha parecido. Eu gostei muito de fazer o Acelerando. Eu lembro que eu acompanhava muito o Acelerando, porque a empresa que eu trabalhava começou uma parceria com o Grande Prêmio, Portal Grande Prêmio. A gente começou a narrar a Fórmula 1. E todas as informações eu falei, cara, eu preciso de um lugar de segurança. E eu ouvi e assistia essa mesmo? Aí, ó. de verdade. Aí, tá Olha lá, ó, tá na tela. Cara. Pô, muito obrigado. Era sensacional o programa. Assim, você e o Leandro formaram uma dupla sensacional no ar. Temos saudades, quem sabe um dia. YouTube tem pra isso, também né? E outra, o público também tem muita saudade. Tomara que a Transamérica possa voltar e renascer o projeto. E assim, nessa cobertura, né? Hoje você tá no SBT, mas você começou a trabalhar com imagem, né, pra televisão no Grupo Bandeirantes. Sim. Era uma vontade tua ir pra TV, sair do rádio? Não, na verdade, isso aí foi totalmente... Ao acaso. Aleatório na minha vida. Porque quando eu era estudante de jornalismo lá em Londrina, eu queria fazer tudo, né? Então, queria fazer TV também, mas eu me dei bem. Pra procurar oportunidade, a gente Lógico. é na escrita, é na TV, lógico que apareceu. Eu bati na porta de todos esses lugares aí. Aí, só que tem o seguinte,
realmente meio que rolou um casamento com o rádio. Logo na faculdade ali eu já tinha uma facilidade, poxa, dei certo no rádio. E aí eu decidi que eu ia fazer rádio. Aí quando eu saí da faculdade eu decidi, não, eu vou fazer rádio. Já estava na Rádio Brasil Sul de Londrina e tal. E aí beleza, e tava aqui na Transamérica até que o Felipe Killing foi quem me indicou na Band. Correspondente internacional da Bandeirantes hoje. Mora lá em Londres. O Felipe Killing, ele era produtor da Transamérica, né? Saiu de gente já da Transamérica, as pessoas nem imaginam. Caraca, não Escola lembro boa. dessa. O Felipe Killing era produtor da Transamérica e aí ele fazia o programa do Neto, né? Que o programa do Neto, o primeiro programa do Neto era na Transamérica, né? Foi lá que ele aprendeu a ser apresentador. Era igualzinho ele faz, igualzinho, idêntico ele faz hoje, ele fazia na Transamérica. Aí, por causa dessa relação, ele me indicou justamente quando ele foi para Londres. Ele falou assim, eu vou para Londres e tal, me pediram para indicar alguém, e aí me indicou para fazer um teste lá. E aí deu certo também na TV. Mas a minha relação com o rádio sempre foi maior. É diferente. E hoje... Você já chegou na integração lá na Band? Já era essa época ou não? Não, tinha integração, mas eu nunca abri mão da Transamérica, né? Entendi. A Transamérica Você ficava nos dois. eu tenho 21 anos de Transamérica, então é um lugar que é difícil. E assim, a Transamérica, ele pontuou, né, o André. Pô, você falou do Gustavo Villani, você falou do André Henning, o pessoal começou e trabalhou muito tempo na Rádio Transamérica. O Rodrigo Versoni. É verdade. Rodrigo Versoni nasceu lá na produção, lá na Transamérica. E assim, é um tino tão grande para descobrir talento, não só do Éder, mas como toda a equipe, né? E é uma qualidade absurda da produção e realmente é da gente ter um carinho no coração de ter a Transamérica aqui em São Paulo. Pô, sabe o que é engraçado? Eu, nos meus 12, 14 anos, ele falou 21 anos atrás. Eu era um cara que era viciado em rádio, na época. Que eu tinha essa idade, então jogava um videogame, não ia muito pra rua e tal. E aí, a partir das 6 horas, era papo de craque, depois vinha Galera Gol. E eu ouvia E é uma baita honra hoje estar aqui. Por isso que fala que é muito legal, né? A gente acompanhar esses caras e hoje estar do lado, trocar uma ideia, conhecer, muito bacana. Você vai chegar nisso, tá? É legal você ouvir, você sente orgulho, mas se sente velho também. Mas é experiente. Rapaz. É muito bacana. Sabe o que é interessante? Vamos ver o momento do Ricardinho Martins no lanche de pernil e calabresa. Sobe o som. Vamos lá. Daqui a pouco volta com a gente. A gente pegou lá do canal de Placa, um abraço pessoal lá do TNT, que são momentos antológicos da comunicação. Você sabe, né, Ricardo? Eles fizeram uma homenagem bem legal, cara. Eu não sabia que eles iam fazer isso, né? E aí, quando eles terminaram e colocaram no ar, evidentemente comecei a ser impactado, né? E, cara, eu fiquei bastante emocionado, porque eu não esperava que a galera fosse fazer isso, né? Dentro da casa. E, assim, o meu trabalho na TNT é muito aquilo que eu fiz a minha carreira toda. Que eu enxergo o futebol como entretenimento. Claro que a gente tem a nossa paixão, todo mundo gosta do seu clube, mas eu acho que a pessoa que está acompanhando o futebol, ela quer se divertir. E na TNT, eu já tinha encontrado isso na Fox, eu tenho que ser muito sincero. Na primeira versão do Fox Sports Rádio, quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu tinha o Exército Verde, eu tinha o telefone, ali eu fazia o que eu queria. Saio, venho aqui para casa, para a Record, fazer a Olimpíada, e depois vou para o Esporte Interativo fazer o Mais 90. Eu também tinha toda a liberdade do mundo. Fazia aquilo que eu queria. E quando a TNT compra o Campeonato Brasileiro, e principalmente o Campeonato Paulista, e que aí eles falam, a gente quer você do seu jeito, nas transmissões, no pós-jogo, antes do jogo, durante o jogo, a gente quer o Ricardinho que você é. Cara, isso me abriu portas e eu pude fazer matérias que são espetaculares. Eu só tenho a agradecer a casa, que confiou no meu trabalho, falou, vai e faz. Eu encontro o Canuto, que trabalha aqui, né? Várias vezes no Campeonato Paulista. Vem, me abraça. Eu tô te vendo lá, hein? Tá fazendo o que eu faço. Falei, Canuto, você faz melhor que eu. Porque eu quero ver você se jogar na banheira. Vamos pegar o lanche de pernil, o misto, o mistão. Aqui é gostoso, hein? Rodou, vamos lá. Em São Paulo, antes de ir pro estádio...
Sabe que a galera gosta? De um bom pernil e de uma boa calabresa. É meu? É meu? Como é que é esse aqui? X6,5. Meio como? Pernil com calabresa e queijo. Tá de brincadeira. Olha aqui, ó. Como é que chama a barraca aqui? BC Lanches, hein? Lanche de pernil, com meu sorrio, hein? Se for ruim, não paga, família, pode vir. Então acho que eu vou pagar. Caio, segura aqui, peraí, segura aí. Caio é o meu fiel escudeiro. Ó, a cheiradinha. Tá bom, meu Caio. E assim, você que escolhe a pauta, vai lá e faz. Assim, como é que funciona na TNT? Você conhece a galera lá, né? Tem o Wallace, tem o Simões. Gente sensacional. Tem o André, que é o nosso chefe. E desde quando começou o Campeonato Paulista, eles falaram, a gente quer coisas diferentes para começar o campeonato. Tá bom. A primeira, cara, que deu uma viralizada legal, foi na semifinal, São Paulo... Da água? Da primeira, não da cerveja. Eu fiz o espetinho ao vivo. Eu fui lá, pego um espetinho, como, cara. Sabe quem pagou a cerveja? Quem? A chefia, cara. Sério? Porque eu tava assim, a gente tava na rua, eu falei assim, pô, será que eu posso pegar a cerveja? Aí o meu chefe falou assim, pode pegar e pode tomar um golinho. Falei, hã? Como é que é? Aí, eu não vou falar a marca, mas é igual essa aqui, é verde. Aí eu falei assim pra ele, custa 20 pau, hein? Ele tirou do bolso e falou, pode comprar. Aí eu entro, cara, que é a primeira, São Paulo, com a galera, não sei o quê. Aí eu ouvi, deixa eu ver esse espetinho aqui. Bom pra caramba. Mas o melhor é isso aqui. Eu... Toma cerveja, cara. Aí daquele dia em diante é assim. Eu não sei se vocês vão mostrar a da banheira. Vamos. Tá no ponto já. Eu vou contar. A da banheira, assim, ela é surreal. Vamos ver a da banheira, então. Chamou, falou. Opa! Essa aí é dos Estados Unidos. Essa aí, cara, assim, ó. Esse foi outro presente que eu ganhei da TNT. Fazer a pré-temporada, né? Pré-temporada, tô até com a camisa. Se divirta. Né? E aí, o ano passado, a gente ficou 18 dias nos Estados Unidos. E eu fui lá pra fazer muito isso, né? Fazia a reportagem dos jogos, mas eu e o louco do Certezas, isso aí é com o Renato. Rapaz, deu um quilo com o diz em Joanópolis. Deu um quilo, você e o Pedro Certeza. Meu Deus do céu. E aí, esses foram momentos da Universal, no jogo dos ex-jogadores, né? O Cafu jogou. Eu entrevistei o Joe Cole esse dia aí. Sério? No meu inglês, ele não podia, hein? Os caras da Universal disseram que não podia. Que não podia? Comigo não tem essa. E eu saí entrevistando. Cara, esses foram presentados que eu ganhei na TV. Foram 18 dias nos Estados Unidos. Eu fiz um Barcelona e Real Madrid. Que eu nunca achei na minha vida que ia fazer dentro do campo. Eu fiz Milan e Chelsea. Eu fiz jogos assim espetaculares. 18 dias que o meu chefe me ligou, isso eu nunca vou esquecer. Tô tomando café da manhã, uma sexta-feira. Essa aí é boa, segura que essa aí é boa de contar. Aí eu tô aqui, ó. Qual que é o meu telefone? André do Reco. André do quê? Do Reco. Aí eu falei assim, André, essa hora... Ferrou, né? 7h30 da manhã. Deu ruim, né? Não é nem pra ir mais. Fala aí, Ricardinho, tudo bem? Tudo bem. Tá onde? Tô tomando café. Bora pros Estados Unidos? Eu falei, como é que é? É isso aí. Vamos pros Estados Unidos? Como é que tá teu visto? Tá tudo certo? Eu falei, meu passaporte tá. Meu visto acho que tá vencido. Aí eu... Cara, deixa eu ver. Eu tô em São Paulo, tá na casa da minha tia, eu preciso ligar pra minha esposa pra ela dar uma olhada. Tá bom, me avisa. Eu comecei a tremer. Porque eu sabia que o passaporte estava em dia. Mas o visto é outra parada, né? O visto eu achei que estava vencido. Eu e não pra tava? minha esposa. Aí ela falou assim, tô aqui no consultório, ela é dentista, né? Tô aqui no consultório. Falei, pede aí pra tua secretária dar uma segurada, vai até em casa, eu preciso que você dê uma olhadinha no meu visto. Era sexta pra embarcar na segunda. Não, você tá maluco. Juro por Deus. Só não embarcou domingo porque não contaram passagem. Cara, eu fui pro de placa, fiz o de placa e não vinha a resposta. Cada segundo parece uma hora. Né? Eu não conseguia fazer o programa. Eu falei assim, vou perder uma oportunidade na vida, cara. Que eu não sei se eu vou ter de novo. Aí acabo de placa, ela me liga e fala assim, quando que vai ser a volta? Falei, a gente volta dia 5 de outubro. Ela falou, você é larga. O visto vence dia 7. Você tá de Nossa. Só que aí eu fui descobrir depois, você pode entrar até o dia 6. Você pode ficar lá com o visto vencido, desde que você tenha passagem pra voltar e tudo. Aí começaram a falar que o visto tinha que ter 6 meses de validade. Antes. Aí eu liguei no consulado. O cara, não, o senhor pode ir. Cara, assim, foi um espetáculo. E a viagem com o Caio, fui eu, Caio, Certezas e o Vec. Assim,
Se a TV quiser mandar todo ano, eu vou. Quer que pagar, eu pago. Paga passagem de ida e Cara, volta. assim, a gente foi lá, North Carolina, foi a faculdade do Michael Jordan. O primeiro jogo foi lá, em Que North legal, Carolina, cara. muito legal. Que De lá a demais. gente foi pra Orlando, de Orlando a gente foi pra Dallas, de Dallas a gente foi no Texas também. Fugiu. Voltamos pra Orlando. Em 18 dias a gente Caramba. foi a 6 estados. Espetacular. Fazendo a pré-temporada pela TNT. Pré-temporada só com os grandes times da Europa. Foi. Ô, André do Reco, sei que você tá vendo aí, obrigado pela liberação. Obrigado, André. Obrigado mesmo. Quero ir ano que vem de novo, tá? Vamos lá. Me leva coelho. Pô, ô, rapaz, que isso, hein? Vai! Vamos lá, vamos chamar a banheira do Ricardo Martins. Meu Rodou. Deus. Essa é muito boa. Não acabou não, termina o jogo, tem aquela resenha, tem aquele papo, tem a reza. E aqui, ó, tá escrito ali, ó. Relaxamento. Relaxamento. Hidromassagem. Segura aqui, segura aqui. Tinha Acabou? outra roupa? Então, vamos lá, Meu vou contar um pouquinho disso. pra vocês. Essa é a época que o Santos estava bem no campeonato. Começou bem o Campeonato Paulista. E eu tô no Santos Foi esse há ano, alguns né? anos. Esse ano. Eu tô no Santos há alguns anos. Eu consigo ter uma entrada legal lá no Santos. As pessoas me respeitam muito. E aí eu falei assim pro meu chefe, falei, ó, eu vou fazer uma loucura na vila. O que você vai fazer? Eu vou entrar na banheira. Eu falei pro chefe, não. Eu tô achando que você não falou pro chefe, não, que o Simões falou que você... Eu falei só pro Simões. Eu fui no CT, eu fiz uma entrevista com o Fábio Carilli. Na segunda, esse jogo foi na quinta, contra a Ponte. Eu chamei o roupeiro, chamei o assessor de imprensa, né? Chamei o assessor de imprensa e combinei tudo. Porque antes disso aqui, eu dou a escalação do Santos, camisa a camisa. Antes de sair a escalação, eu já sabia, porque o Carilli tinha me dado, a gente era parceiro naquela época, hoje já não é mais. Ele tinha me dado, Relação João o João Paulo. Hoje em dia acabou. Acabou. E aí, eu mostrei camisa por camisa, e aí eu vou andando pra ele. E aí, cara, isso aqui, ninguém, fora o Simões, nem o chefe, que é o Diego Vieira, sabia que eu ia fazer isso. Claro que eu levei outra roupa, óbvio que eu levei outra roupa, né? E aí, cara, quando eu faço isso aqui, o Mauro Betti tá na transmissão, os caras não acreditam, cara. As pessoas ficam assim, você é louco? Como é que você... Mas cadê o Rico? Porque o Jorge Igor fala, vamos agora ao Ricardinho, parece que o Ricardinho tá no vestiário, não sei. Aí a imagem corta pra dentro do vestiário. E aí eu tô, evidentemente, com uma outra calça, pode ver que até uma calça aí, uma calça Esportiva, jeans né? pra fazer o jogo. Cara, assim, isso aí não tinha jeito. Como é que eu vou gravar 2 vezes? Muito bom, Não cara. tinha jeito, foi um falso vivo, evidentemente, eu não fiz isso aí. Sim. Ao vivo até porque o Jota... Cara, mas isso aí foi uma das coisas mais legais. Todo lugar que eu vou, as pessoas falam sobre isso, assim. Essa é a do Mário Gomes, que o cara não história. Que essa do Mário Gomes é bom, né? É que essa é Ai, recente, cara, né? Essa é, meu mais Deus. O recente. Mário Gomes foi Mas, um mês mas atrás. assim, tirando a proporção, né, para algumas pessoas negativas, analisando do ponto jornalístico, eu acho que é muito válido esse tipo de argumento. Eu achei que foi muito fundamental. Não o fato de confrontar, a questão não é essa. A questão é de tirar esses caras também um pouco da zona de conforto. Porque assim, vou usar o meu exemplo, né? Eu tô começando. É difícil eu chegar num cara da grandeza do Mário Gobi no esporte, no Corinthians, e querer confrontar algumas situações. Eu vou ser o cara que quer me aparecer, eu vou ser o cara motivo de chacota nas redes sociais. E ter pessoas do jornalismo que, de certa forma, já tem o renome, já tem a credibilidade, que é o mais importante na nossa profissão, de certa forma incomodar esses caras, eu acho que é muito importante. Porque hoje em dia a gente não vê muito essa questão de, pô, o cara vai lá... Fala o que quer, né? Fala o que quer, todo mundo... É que tudo bem também, hoje em dia tá meio complicado essas questões de entrevista, porque o cara já vai dar entrevista meio que pautado, ó, não pode perguntar isso, não pode falar isso. Então não me leva. Entendeu? Então, assim... A patada também é liberada, né? Por então, parte dos assim, treinadores, né? Então, os dois assim, lados. então acho que é pertinente isso, às vezes, também resgatar, né, a essência do jornalismo, Sim. porque senão fica muito cômodo, o cara do outro lado vai lá, fala o que bem entende, e no caso do Corinthians, mais especificamente, é uma situação ruim, gente. Não tem como você passar a mão na cabeça na situação que o clube vive. Então, assim, é importante também terem pessoas como o Ricardinho, que de certa forma, lógico, da maneira correta também, sem ser desrespeitoso, porque você não foi. Mas aquele dia eu fui. Por que você acha? Eu fui, porque é o seguinte, essa história do Mário Gobi, eu conheço o Mário Gobi há muitos anos.
Eu tô nessa brincadeira, estou completando nesse mês 30 anos de jornalismo esportivo. E eu cobri a época do Corinthians, na 105, a gente fez toda a Série B com o Mano, depois a gente fez os títulos do Corinthians, eu conheço o Mário Gobi há muito tempo. E quando falaram que o Mário Gobi ia participar do De Placa, falei, não, beleza, sem problema nenhum, não tenho nenhum problema com o Mário Gobi, nunca tive nenhum problema com o Mário Gobi. Só que o Mário Gobi chega com os 3 pés, se é que ele tem 3, né? Os 2 pés na porta. E muito deselegante com o Vitor Lopes, com o Wallace e principalmente com o telespectador. E ele começa a falar um monte de coisa. Ele não sabia, acho que eu estava ali. Que eu só apareci na tela, acho que ele não tinha o retorno de vídeo, ou se tinha, não estava prestando atenção. E aí ele começa a ser muito deselegante e falar muito alto. Eu sou um cara que já falo alto, né? E aí, cara, o pessoal veio até no ponto e falou, vamos cortar a entrevista. Eu falei, agora não vai, porque agora eu vou falar. Aí o Vitor Lopes foi falar, vocês podem ver no vídeo, eu falo assim pro Vitor, espera. E aí, cara, eu até acho que fui deselegante, mas ali tinha que ser. Eu vou atropelar ele. E começo a gritar. Você não tem o direito, não sei o que. E ele fica completamente perdido. Tanto que depois Ele não esperava, a né? entrevista muda. Ele não esperava tomar a porrada que ele tomou. Ele tomou uma pancada, eu acho que até podia ter sido um pouco menos rude, mas, cara, ali era aquele momento de entrar. Precisava. E ele abaixou bem a bola. E o que me deu, assim, um respaldo muito legal, 90% da galera que comentou achou que a atitude era aquela mesmo. E recebi muitos colegas, olha, era essa atitude mesmo. Dentro da própria TNT, era a hora de fazer aquilo. Um até falou, podia ter sido um tom um pouco mais baixo. Eu falei, você viu o programa todo? Eu só vi o corte. Eu falei, vai ver o programa todo. Depois ele voltou e falou, não, você tinha razão. E o torcedor do Corinthians me abraçou. Tanto que eu saio dali e eu sou quinzista, sou 15 de Piracicaba, sou santista, só que a minha filha é corintiana. A minha esposa e a minha filha é corintiana. E aquela entrevista do Mário Gobi foi... que uma quinta-feira ou uma sexta-feira. Foi pro final de semana. Sexta-feira. E na quarta-feira seguinte eu levei a minha filha na Neoquímica Arena para ver Corinthians e Juventude, que o Corinthians se classificou. Copa do Brasil. Copa do Brasil. E é complicado você ir nos estádios. Eu vou muito, porque eu tenho uma parceria com o Léo Riso dos Camarotes, né? Vou no Fiel Zone, eu apresento o Boteco da Vila. Com esse trabalho que eu faço na TNT, os outros torcedores me respeitam muito. Eu tenho isso de bom. Eu cheguei na Neoquímica Arena esse dia, foi impressionante, cara. Eu não conseguia andar. Então, o carinho do torcedor do Corinthians vim falar comigo e a minha filha virou corintiana doente. Ela falou que era lá perto da Gaviões da Fiel. Eu falei, tá bom. Já que você quer ir, vamos lá. E a gente foi andando, né? Porque eu tinha a pulseirinha do camarote, você podia ir. Cara, eu cheguei ali próximo da Gaviões, impressionante. O carinho. Aí teve um que falou assim, olha o Santista aí! Aí um cara virou e falou assim pra ele, pô, meu irmão, tá de sacanagem. Todo mundo sabe que ele é santista. Você não viu o que ele fez aí, defendendo o Corinthians com o Mário Gobi? E outra coisa, ele já disse publicamente, a filha e a esposa dele são corintianas. Trouxe elas aqui. Então, faz favor, cala a tua boca e senta aí. E acabou. Eu sempre fui muito bem tratado por corintiano, por palmeirense, por São Paulino e pelo torcedor do Santos. Eu não posso reclamar. Porque as ações que eu faço antes dos jogos, ano passado, esse ano eu invadi o ônibus do Palmeiras. Sim. E dirigi o ônibus do Palmeiras, meti a mão na cozinha, né? Entendeu? Já invadi lá os camarotes dos outros clubes. Então, assim, o torcedor me respeita muito. Eles sabem que eu sou santista, mas entendem o meu trabalho. Tem um outro que não consegue compreender, mas na maioria eu não posso reclamar. Mas tente, assim, em todo canto, né? Aí depende da torcida, do falando time. muito, Não, Não, pô, Mas aqui eu o espaço é acho teu, que pô. sobre isso ainda, eu acho que precisava muito, porque eu vejo principalmente nas coletivas, às vezes os treinadores, eles são muito... Chatativa, não é coletiva. Eles são Chato. muito Tite, grossos, vai, gente. Eles são ríspidos demais. E eu acho que os jornalistas até se seguram. Muitos não respondem, né? Ali a mal educação. Eles se tiram o microfone da mão. Então não tem a chance de resposta também. Depende, eu grito. Você grita? Você é comigo? Não, mas Eu eu tive uma acho, discussão mas com eu o acho Luxemburgo uma importante vez. pra se colocar, É, ué. sabe? Pra colocar, pra ver que assim, né? A gente tem direito de ter opinião e de perguntar e de Eu questionar. tô A todo gente mundo tá aqui trabalhando, pra pô. questionar, Claro. né? Então, achei importante. Como foi essa discussão com o Luxemburgo? Aqui- Já que você levantou... Já que você falou, vamos lá. mas é uma discussão boa. Ixi, eu tenho umas histórias legais. O Luxemburgo era o técnico do Santos em 2004. O Santos foi campeão brasileiro em Sim. 2004. E o Luxemburgo negociava a ida para o Corinthians, com o Kia Jora Michan. E durante o campeonato, ele veio almoçar aqui em São Paulo. Aí no dia seguinte eu vou para a coletiva,
Aquele tempo era no CT ainda, o microfone era aqui, né? E aí, Luxemburgo, como é que foi o jantar com o Kia? Como é que você tá falando? O jantar com o Kia ontem. Jantar é o pi. Falei, você jantou com o Kia em tal lugar e a conta foi tanto. Ô, louco. Pra você não fala mais. E aí ficamos até o final do campeonato sem falar. A gente aquele tempo vinha, eu tava na Rádio Atlântica. Lá em Ele Santos. vinha, eu fazia assim, ó. Passava. Eu fui voltar a falar com ele depois do título só. A minha história com o Celso Juarez Roth é a melhor delas. Né? Por quê? Santos de 2002. Campeão Torneio brasileiro. Rio-São Paulo. Lá no começo. Lá no começo. O início das obras. O Santos foi eliminado da Copa do Brasil contra o Internacional em Porto Alegre. O Divan era o zagueiro do Santos. Só tinha eu da imprensa de Santos, mais ninguém. Rádio Cacique de Santos. Terminou o jogo, eu no vestiário. Ô Divan, e essa classificação? É uma vergonha. O Santos não paga salário há 3 meses. Aqui parece o Vasco. Pau que nasce torto, morre torto. Santos não vai a lugar nenhum. É uma vergonha. Eu deixei ele... Era moleque ainda, hein? 2002, hein? Nós estamos em 2024. Deixei ele, moleque entre aspas, deixei ele falando. Cara, deu uma repercussão danada. Eu fiquei em Porto Alegre, voltei só no outro dia. E Celso Juarez Roth, esse pulha era o técnico do Santos. Beleza. Aí eu tô chegando em Santos, era fita cassete, me liga assessoria de imprensa, era Nextel. Rádio. Inferno. Ricardinho, tá onde? Pô, tô no ônibus, chegando em Santos, já cheguei no aeroporto. Cara, nós precisamos da entrevista do Odivan, porque o Marcelo Teixeira quer ouvir o que ele falou. Eu falei, ó, liga na Rádio Cacique lá que os caras têm. E nisso, eu no ônibus, Santos virado ao contrário, todo mundo na vila. Os caras levaram a fita na Vila Belmiro. O Marcelo Teixeira sentou com o Odivan assim. Falou, Odivan, o que você falou ontem lá em Porto Alegre? Tá todo mundo, não, presidente, foi interpretado errado, não falei nada disso. Estão falando aí que eu falei que não recebe há 3 meses, pau que nas torres. Ah, é, Odivan. Play na fita. O Odivan saiu de lá que ele não conseguia falar. Eu não falo mais com vocês da imprensa. Vocês querem carniça, não sei o quê. Beleza. Próximo jogo do Santos. Santos e Guarani. Aquele tempo a gente ficava na boca do vestiário. Aí outro tempo. narrador- Bons tempos. Bons tempos. Eu fiquei louco com o Odivan, porque ele mentiu, né, cara? Mentiu. Vamos escalar o Santos. Goleiro, não era nem o Fábio Costa. O goleiro jogou no Guarani. Um tempão. Gente boa. Maurício? Não. Ai, 2 nomes. Eu acho que eu vou lembrar. É muito tempo. Tal, camisa 2. Camisa 3, o Pinóquio de Vila Belmiro. O Pinóquio. Nisso, quem tá passando atrás? Ele. Celso Juarez Roth. Ah, Aí o rapaz. Santos ganhou do Guarani, não sei o quê. Acabou o jogo, Valmir Lopes, assessor de imprensa do Santos. E aquele tempo a gente fazia a entrevista dentro do vestiário ainda. Dentro do vestiário. O Celso Roth não vai falar hoje. Aí todo mundo, por quê? Por quê? Ah, porque um jornalista chamou o capitão dele, zagueiro, de Pinóquio. Falei, fui eu. Eu que chamei, se ele não quer falar, que se dane. Aí virou guerra. Aí a gente só fazia os jogos do Santos, última rodada. Santos e América ou Bangu. Em Bangu. Acho que era o América. Última rodada do Rio-São Paulo. Santos empatou o jogo, foi eliminado. Eu e o menino do Sport TV só. Pô, eu não suportava o Celso Roth. Celso Roth, queria saber qual a avaliação que você faz do trabalho que você fez no Santos, que você vai ser demitido amanhã. Você vai ser demitido amanhã. O que aconteceu no dia seguinte? Demitido? O Leão chegou e o Santos mudou a sua história. Meu Deus. Caraca, hein? Vamos ver o Olha próximo isso história que boa, é tem história coragem, boa. Eu acho que viu? o próximo vídeo tem tudo a ver com o Santos também. Foi uma reclamação lá no Domingo Esportivo, programa maravilhoso da Santa Cecília TV. Acompanho sempre. Obrigado. Tá aí no pente, rapaziada. Então vamos lá. Primeiro pateta. É assim. Que o torcedor do Santos Futebol Clube se sente hoje. Vocês acabaram de ouvir o homem forte do Santos dando boas-vindas ao Dodô, que estava, segundo ele, jogando no futebol italiano. Eu não sabia que Belo Horizonte fazia parte do velho continente. Depois do 4-1 hoje, 1, 2, 3, 4 pro... Ô, Ricardinho. O Dodô joga na Aliás, Itália. Dodô que acertou aí, rescisão contratual, foi embora do Santos. Eu tô vendo sua reação, né? Aqui, vendo os vídeos. Tem algum que você se arrepende ou você acha que é a sua marca mesmo? Assim, como Não. você falou que tem coisas que você, Me arrependo, não. que você gosta Me arrependo, e... E assim, o pessoal que procura fantasia ou Então, já deixa no pente? Essa aí, você vai mostrar outra, né? Daqui a Que pouco. Essa foi a segunda, né?
O mesmo rapaz que emprestou a primeira, emprestou a segunda. Ele tem um buffet de festa infantil lá. Aí eu ligo pra ele e falo, tem tal fantasia? Tem, não sei o quê. Então vem aqui. E na primeira que nós vamos mostrar, até a maquiagem foi feita, que nem foi feita agora do Pinguim, né? Pinguim, sensacional. Mas só que não, aquela do Pinguim, 1h45 pra fazer o Pinguim. E essa aí foi depois do São Paulo 4, Santos 1, que Paulo Roberto Falcão era o homem forte do futebol do Santos, pô, e não sabia nada. Mais perdido do que... Eu trabalhei com o Falcão na Fox, hein? Boa Noite, Fox, da Copa do Mundo de 2014. Eu fiz vários programas, eu adorava o Falcão. Mas completamente fora de órbita para trabalhar na função que ele estava. A Dodô veio da Inter, estava em Belo Horizonte. No Cruzeiro. Meu Deus do céu. Mas assim, o Falcão não é uma decepção como gestor, porque todo mundo esperava... Você sabe que ele não queria, né? Sério? Quando Andrés Henrique Rueda Garcia, que é o pior presidente da história do Santos, liga para ele quer ser treinador. Aí o Rueda, que tinha o Andrés Henrique Rueda Garcia, que tem um papo muito bom, chamado 171, convenceu ele a ser o homem do futebol. Mas ele queria ser treinador, desculpa. Rapaz, tem Mas mais é uma decepção mesmo. É uma decepção. Tanto De que todos Aquele os jogo jeitos, contra o né? São Paulo, que ele estava assistindo Final outra do coisa. Final do Wimbledon. Sentadinho lá no saguão do Mas Morumbi. assim, não dá nem pra julgar, né? Porque É. o time dele tava tomando vareio em campo. Vamos ver o próximo Tomou vídeo. o gol do Pato mesmo, o único gol que o Pato fez. E eu vou te falar, o Pato não voltou, não jogou no Santos por isso aqui, ó. Sério? Porque ele não quis fazer um exame que o Santos pediu. Ele não quis ir no CT, ele queria fazer o exame fora. O Santos falou, não, pode vir fazer aqui no CT, eu não quero. Por isso que ele não foi contratado. Por Esse agora? ano, Rapaz, antes do Paulista. Nossa. seria um bom nome? Não. É. Vamos ver o próximo Mais um. vídeo. Jogando a Série B. Agora, se nós tínhamos o Pateta, nós vamos falar de quem agora? Patati quase, né? Não, o Patatá, né? Esse eu acho que é o vídeo mais legal que eu fiz até hoje. Cara, quando eu vi na TV, eu falei, Cara, não é é muito possível, criativo. cara. O Eu da voltei. banheira é muito legal, mas esse é sensacional. Rodou. Entrevista concedida ontem pelo presidente Andrés Henrique Rueda Garcia. Eu me senti um autêntico palhaço! Palhaço! Ouvindo as palavras do presidente do Santos, que disse que não está preocupado com o rebaixamento. Aonde vive Andrés Henrique Rueda Garcia? Qual planeta que vive esse cidadão? O que esse rapaz, esse senhor está fazendo com o Santos Futebol Clube é o fim da linha. Como que ele não está preocupado com o rebaixamento? Foi assim no Campeonato Paulista durante 3 anos, 2 anos no Brasileiro e ontem, saindo do CT depois da apresentação do Paulo Turra, ele vem falar que não está preocupado com o rebaixamento. Assim, Entrevista. sabe o que é legal? Eu acho que é o Ademir Quintino que tava junto. Tava. O Ademir, E o Murilo sério. tava. Sim, o Murilo, é que hoje tá lá Na TV Globo. Isso. Super sério, vestido de preto, de cima a baixo, tal, daí alegoria. É que eles não sabiam. Esse dia foi o seguinte, esse dia eu combinei com o Derrubador, né, que é o nosso diretor lá, e liguei pra esse meu amigo, que tem o buffet infantil. Falei, ó, eu preciso de uma fantasia de palhaço, irmão. Ele, pô, eu tenho uma aqui que vai dar certinho. Eu falei, então foi o seguinte, eu vou falar pros caras que eu vou chegar atrasado no domingo esportivo. Você manda a maquiadora. Não, minha mulher que vai te maquiar. Falei, beleza. E deixa eles abrirem o programa. Eles abrem o programa. Aí eu venho... Que nem aquele palhaço que joga torta na cara. Sabe? Eu venho do nada aqui, ó, e os caras tomam um susto, cara. E essa foi, assim, uma coisa que marcou muito. Né? Eu repito, como diz o outro. É entretenimento, cara. Só que aí eu tava muito pluto da vida. Muito pluto mesmo. Porque a gente tava alertando o Rueda. Ele tava dando de ombros, aí deu no que deu. Mas, cara, esse dia aí eu achei que era Ele até tava negócio no do coração. pensamento positivo, né, Henrique Caneco? Exato, Você que gosta muito de falar de pensamento. Às vezes a gente tem Agenda que ser realista, positiva, né? Mas essa foi bem legal, bem legal. Mas eu acho que, assim, o que me encanta em todos esses recortes que nós trouxemos do Ricardinho é a autenticidade, né? Você tá falando de alguém que, eu não tô fazendo um personagem aqui. Não. É alguém que é isso mesmo, tava trilouco, tava puto com o presidente do Santos. Vou lá, vou me vestir de palhaço pra trazer também o sentimento do torcedor numa dessa, né, E pô? você sabe, né, uma coisa que as pessoas conseguem entender, que isso ali é um entretenimento, é um personagem. Mas quando tem que comentar o jogo, a gente comenta sério, como faz contigo. Só que eu sempre tenho uma tiradinha ou outra que faz parte do meu seu jeito, estilo, né? Eu tenho uma coisa que eu ouvi do André também, e eu ouvi muito legal do Cazé, quando a gente fez o Campeonato Paulista aqui.
naquela transmissão Do sorteio lançamento foi? do Paulista, É. do Casé e do Bruno Formiga. Assim, eu tô nessa estrada, repito, há 30 anos. Os treinadores, todos os times aí, eu vi jogar. Eu entrevistei a maioria deles, ou boa parte deles. E aí o Formiga falou o seguinte, né? E o Casé falou, esse aí é monstro. Os caras param para me dar entrevista. Tem vários caras. O Formiga falou, cara, ele mete o pau em todo mundo. Não tem que meter. E os caras param para falar com ele e não reclamam. E falam mesmo. Porque se eu tiver que falar, eu vou falar na cara. Eu tive Muricy uma vez, me deu uma patada bem dada, que eu falei uma besteira, ele deu uma porrada. Vida que segue. No dia seguinte, vida seguiu. Ela tem que seguir. Eu não tenho medo de entrevistar. Se tiver que falar, eu vou falar. E isso é uma coisa que eu tenho de bom. Outro dia o Paulinho foi lá. Na TNT a gente teve o papo, era para ser de 1 hora, foi quase 2 horas. Só na resenha, só contando coisa legal. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Entrevistar leve, livre e solto. O Elano foi lá para falar do Manchester City. Era para ser 40 minutos, os caras do City adoraram. Foi quase 1h30. Porque é resenha, porque o papo ele vai fluindo. Se o entrevistado se sente bem, vai embora. Agora, quando tem que dar pancada que a gente deu no Mauro Gobi, a gente dá. Então, a liberdade que a TNT me dá para trabalhar é muito E assim, E é assim que encerramos o nosso Link Esporte Clube edição TBT. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, compartilhe os nossos vídeos, ative as notificações e se inscreva no nosso canal. 2025 vai ser o nosso ano. Tamo junto, forte abraço, fui!